Dores nas costas podem ter muitas causas. Uma delas é a hérnia de disco, uma doença que pode atingir qualquer pessoa, mas prevalece em indivíduos entre 30 e 50 anos de idade. Quem o vê assim nem desconfia, mas por muito tempo Jackson sofreu de dores intensas na coluna. Eu fiquei sem andar, eu perdi os movimentos da cintura para baixo, uma radiação muito forte na perna, em virtude da compressão da coluna, né? E da qual eu perdi o movimento, acabei tendo até paraplegia, né? Uma das pernas, a perna direita, ela acabou até afinando, que é natural em virtude do problema. Todo esse incômodo foi provocado por uma doença que afeta fragmentos da coluna. A base de sustentação do corpo é composta por vértebras, que possuem um canal por onde passa a medula. Entre as vértebras, existe um mecanismo de redução do atrito entre os ossos. Eles são formados por um tecido cartilaginoso. Com o passar do tempo, esses discos sofrem desgaste, facilitando a formação de hérnias. A hérnia de disco ocorre quando o disco ele fica doente e ele sai da posição natural dele, que é ficar certinho embaixo de cada osso. Então, quando o disco vem para trás, ele começa a tocar o nervo que sai da coluna e aí é chamada de hérnia de disco. Aqui a gente pode ver nesse exemplo aqui, seria como o disco, isso aqui é para demonstrar que o disco ficou doente, está tocando no nervo, e aí quando ele vem para fora ele começa a causar dor, porque ele comprime a estrutura nervosa. Dependendo de onde ele comprime, essa dor pode irradiar. Então se ele pega o nervo que vai para a perna, essa dor pode acontecer na perna. A suspeita de hérnia de disco acontece quando há sintomas como formigamento com ou sem dor na coluna, podendo haver irradiação para membros superiores ou inferiores. Para confirmar o diagnóstico da doença, podem ser feitos exames de raio-x, tomografia e ressonância magnética. A escolha do tratamento leva em conta a gravidade do quadro, podendo ser feita à base de fisioterapia ou procedimentos cirúrgicos. No entanto, este ortopedista alerta: quem opere a hérnia de disco pode não estar livre do problema. Mesmo operando, sempre ela vai ter que estar atenta à parte de reabilitar, cuidar dela mesma, cuidar das suas atividades do dia a dia, fazer uma atividade física regular, mesmo tendo sido operada. Muitas podem ser as causas da formação de uma hérnia. A predisposição genética é a mais importante delas. O envelhecimento, a falta de atividade física e o tabagismo são outros fatores de risco. No caso de Jackson, a falta de cuidados com a coluna foi o que mais contribuiu. A forma da vida, da conduta minha, né, do dia a dia, postura errada, dirigir muito tempo, pesos excessivos, então começa uma queimaçãozinha, aí você acha que porque eu fiquei muito tempo sentado dirigindo. Aquela dorzinha aumenta e um erro que eu cometi, que eu não aconselho a ninguém, a automedicação. Então começava a doer, tomava um anti-inflamatório, ia na farmácia, tomava um medicamento, quer dizer, maquiando a dor. Quando a crise veio que me deixou arriado mesmo, eu não andava. É muito importante ter cuidados com a nossa coluna. Por isso, procure manter uma boa postura, evite excesso de peso e pratique atividades físicas. Para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse minhavida.com.br.